vamos introduzir aqui a nossa aula de concordância verbal. A gente sabe que a concordância verbal ela segue um princípio geral, né? Que é aquele de que o núcleo do sujeito simples ele deve concordar em número e em pessoa com o seu verbo, tá bom? Ou seja, o verbo ele concorda com o núcleo do sujeito simples em número e em pessoa. Essa daí é uma regra que nós aprendemos lá no início, lá no nosso ensino fundamental, no nosso ensino médio. Só que a concordância verbal não é só isso. Existem muitas regras que devem ser aprendidas, não são poucas, são muitas. Para que você domine essa questão de concordância verbal, você tem que conhecer todos os tipos de sujeitos que existem, né? Do sujeito simples, do sujeito composto, indeterminado, oculto, inexistente, todos os tipos de sujeitos. É necessário você dominá-los. Se você não souber identificar um sujeito em uma frase, em uma oração, você não vai conseguir fazer a concordância necessária do sujeito com o seu verbo. Bom, vamos ver essa frase aqui. Ela pensa no futuro e eu penso no presente. Observe que ela pensa, nós temos o sujeito aqui no singular, né, terceira pessoa do singular. Se o meu sujeito está na terceira pessoa do singular, certamente o meu verbo ele também tem que estar na terceira pessoa do singular, tá bom? Então nós temos aqui, ela pensa, terceira pessoa do singular. Aqui nós temos eu penso, primeira pessoa do singular, sujeito, o verbo obviamente tem que estar na primeira pessoa do singular. Eu penso. Isso é simples, isso é o que nós aprendemos, tá bom? Se eu quiser flexionar um plural, vamos ver essa frase aqui. Nossos pais são grandes mestres. Bom, nós temos o verbo de ligação ser, está no plural, terceira pessoa do plural. Isto porque nós temos aqui nossos pais, que aqui é o nosso sujeito. O núcleo, pais, no plural, terceira pessoa. Logo, o verbo ser também tem que estar flexionado aqui no seu plural, terceira pessoa. Isso aqui continua ainda assim sendo simples, fácil, aquilo que a gente aprendeu. Pronto, agora vamos começar a complicar mais um pouco, tá bom? Bom, nós sabemos que existem diversos tipos de substantivos, substantivos coletivos, substantivos partitivos, substantivos compostos, tá bom? Vamos nos atentar aqui a esse tipo de substantivo coletivo. Lembrando que nós estamos tratando aqui nessa aula de concordância verbal, sendo que o sujeito é simples. Em uma outra aula nós vamos tratar concordância verbal dos substantivos compostos, tá certo? Nesse caso aqui, sujeito simples. Vamos dar uma olhada nessa frase. A multidão parou em frente ao Planalto. A multidão é uma palavra, é um termo substantivo que está no singular. Ideologicamente, a gente compreende que é um plural, porque existe uma multidão, mas a sua forma ela não está aqui flexionada para o plural, ela está no singular. Logo, o verbo parar concorda no singular, tá bom? Terceira pessoa do singular. Agora, existe um caso em que esse substantivo coletivo ele pode vir acompanhando de um adjunto adnominal. Esse adjunto adnominal ele vai especificar, né, esse conjunto de pessoas, essa palavra multidão, ela vai dar uma especificação melhor. Por exemplo, a multidão parou, eu estou concordando o verbo com a multidão no singular, terceira pessoa, e eu posso concordar aqui agora com esse adjunto adnominal, protestantes. Protestantes no plural. Logo, a multidão de protestantes pararam. Pararam, eu me refiro aqui ao adjunto adnominal. Tá certo? Então, preste atenção. Quando o coletivo vier especificado de um adjunto adnominal, eu posso concordar com os dois termos, tanto com o substantivo coletivo quanto com o adjunto adnominal. Certo? Além dos substantivos coletivos, nós temos os substantivos partitivos. Substantivos partitivos são aqueles, a maioria de, a maior parte de, e tem muitos outros coletivos partitivos aqui. Vamos ver um exemplo. A maioria dos convidados chegou cedo. Nós temos aqui como sujeito
a maioria dos convidados. Aqui é o meu sujeito. Eu tenho que identificar o meu núcleo do sujeito. Quem é? Convidados. É o meu núcleo. Se eu for concordar aqui com esse partitivo maioria, o verbo chegar, ele vai ficar na terceira pessoa do singular, tá certo? Se eu for concordar aqui com o sujeito convidados, como está no plural, obviamente o verbo chegar vai ficar no plural. A maioria dos convidados chegaram cedo. Observe que tem essas duas formas de eu concordar, ou com o meu partitivo ou com o meu núcleo do sujeito. Além dos substantivos coletivos, dos substantivos partitivos, nós temos os numerais coletivos. São aqueles milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão. Como é que a gente faz a concordância em caso encontremos esses numerais coletivos? Simples. Se o numeral vier sozinho, a gente vai concordar na terceira pessoa do singular. A grafia, a forma do termo, ela está no singular, ela não está flexionada para o seu plural. Então, o verbo ele tem que concordar no singular, ficando da seguinte forma: 1 milhão de pessoas foi ao show. O verbo ir, né, no singular, na terceira pessoa, foi. Agora, a gente vê aqui que tem um adjunto, né, de pessoas. Eu posso concordar dessa forma também, né? 1 milhão de pessoas foram ao show. Então é possível. Se vier a especificação daquele numeral coletivo, eu posso concordar tanto com esse numeral coletivo quanto aquele adjunto que está ali no plural. Tá certo? Bom, é isso. Na próxima aula nós vamos dar continuidade a esse assunto de concordância verbal, tá certo? Vou apresentar outras regras de concordância, regras especiais e específicas. Até a próxima aula.